nessa noite possamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que o Senhor ele já tem reservado para nós. E eu já tenho notado desde o início do culto uma atmosfera, um ambiente propício e diferente de adoração, de busca, de entrega a Deus, amém? E quão maravilhoso é, queridos, quando a igreja como um todo, a igreja como um todo, e a igreja diga, sou eu, você, eu, nós, a igreja como um todo, ela se entrega, ela busca, ela louva junto, ela louva com o coração, ela canta, ela adora o Senhor. Isso cria uma atmosfera sobrenatural, uma atmosfera espiritual, que vai moldando, que vai mudando, que vai transformando a nossa vida, o nosso interior, a nossa fé, a nossa crença, o nosso procedimento, a palavra de Deus em nós. E é maravilhoso, queridos. Quão bom e agradável é louvarmos a Deus. Quão bom e agradável é estarmos unidos em Deus. Quão bom e agradável é todos como uma só voz, todos num só coração, todos numa só mente, todos num só propósito, queridos. Buscar o Senhor juntos. Amém? Falava ainda essa semana para algumas pessoas, nós somos uma igreja apostólica. E uma igreja apostólica é uma igreja que tem diversidade de dons, de ministérios, de culturas, de pensamentos, de ideias, de serviços. Uma igreja apostólica, ela pega toda essa diversidade e ela faz com que todos esses, ou seja, cada um de nós, que foi capacitado por Deus com dons, com talentos, com chamado, com propósito, e faz com que cada um de nós, mesmo sendo diferentes, nós consigamos andar juntos. Por quê? Porque existe um único propósito, existe uma única visão, existe um único Deus e um único Espírito, um único Senhor, um único Salvador. E por isso nós nós conseguimos fazer as coisas, andar juntos, mesmo sendo pessoas diferentes. Se isso é possível numa igreja com tantas culturas diferentes, com tantas pessoas diferentes, isso é possível no seu lar, isso é possível no seu trabalho, isso é possível em qualquer lugar. Mas para que essas coisas se tornem possíveis, precisa que a gente aprenda a confiar e a viver com fé. Na semana passada esteve aqui o pastor William, e ele começou um assunto que eu iria começar, mas ele, graças a Deus, já trouxe uma palavra muito especial, e é um assunto sobre construir a nossa vida com segurança. E na semana passada ele falou de 3 pontos importantes para que a gente possa construir a nossa vida com segurança. Os irmãos lembram? Um primeiro ponto que ele falou é sobre resolver o problema do pecado. E ele mostrou, e ele nos trouxe através da palavra que o problema do pecado ele já foi resolvido. Através de Jesus na cruz. Ele foi resolvido. O problema é que a gente continua dando muita importância para o pecado. A gente continua colocando o pecado como um empecilho. A gente continua colocando, às vezes, o pecado como algo que é o meu medo. E a gente vive, então, com medo de Deus e não amando a Deus. Por causa do pecado. Por causa do medo de ir para o inferno. E a gente tem medo. E ele falou também da importância de vivermos uma vida que é uma vida com um devocional. Ou seja, uma vida se devotando à palavra de Deus, se devotando a buscar o Senhor, se devotando a entregar a sua vida e viver como para o Senhor. Meditando na sua palavra, buscando instrução, direção, porque Jesus ele passa então a ser
O único e suficiente caminho para as nossas vidas. E o terceiro ponto que ele falou foi sobre praticarmos aquilo que nós dizemos que nos devotamos, né? Porque muitas vezes a gente assume e diz que está, mas não está. Isso a gente vê muitas vezes aonde? A gente vê às vezes isso no trabalho. A gente vai lá e assina o nosso contrato de trabalho, mas não cumpre e não vive e não faz e não se compromete com aquilo que foi de fato declarado, determinado ou assinado. E isso às vezes a gente faz também com a nossa fé, com aquilo que nós dizemos que acreditamos em Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Então, tão importante quanto a gente viver uma vida de santidade, porque isso agrada a Deus, não por medo do pecado ou do inferno, mas viver uma vida devotada ao Senhor e praticando aquilo que o Senhor, então, nos instrui, nos ensina pela sua palavra. Amém? E hoje eu quero continuar e quero falar sobre construir uma vida com segurança, mas com fé na palavra de Deus. Porque a gente às vezes coloca fé em tanta coisa, coloca fé no homem, coloca fé na esposa, fé no marido, fé no filho, coloca fé no dinheiro, fé na força do braço, fé em tanta coisa, mas se esquece que a verdadeira fé, ela deve ser na palavra do Senhor. Amém? Então vamos começar lendo Salmo 127, verso 1 até o verso 3. Hoje vocês notaram que tem algo diferente aqui em cima, né? Vocês estão curiosos, né, que eu sei. Então, né? Quase. Salmo 127, eu gosto muito desse salmo. E ele fala sobre o que nós devemos edificar e como nós devemos edificar. E ele diz o seguinte: se o Senhor, ele não edificar a casa, se o Senhor, ele não estiver à frente, ele não fizer parte da construção, e se nós queremos construir uma vida com segurança, o salmista ele diz que a maneira para que isso aconteça é confiar a nossa vida, a nossa casa, nas mãos do Senhor. Ele diz: se nós não fizermos isso, é em vão os que trabalham e os que edificam. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não proteger, se Ele não for a tua segurança, a tua sentinela, da tua cidade, da tua vida, da tua família, dos teus negócios, se não for Ele, em vão é você contratar o segurança, o seguro para o carro, em vão é você botar cerca, você botar arame farpado, é em vão você fazer plano de saúde, é em vão. Por quê? Porque nós estamos confiando não no Senhor, estamos confiando no meu poderio, na minha força, eu estou confiando no meu braço, eu estou confiando no que o meu dinheiro pode fazer, eu estou confiando no médico, eu estou confiando no cientista, eu estou confiando no governo, eu estou confiando nos meus funcionários. Não é isso que ele fala, não é sobre isso que a Bíblia nos instrui. O Senhor nunca, na sua palavra, Ele diz que nós devemos buscar e entregar e confiar a nossa vida aos homens. Mas Ele sempre fala que deve ser Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E no verso 2, Ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre são o seu galardão. O Senhor, Ele tem promessas, Deus, Ele tem coisas especiais para os seus filhos. Quem aqui é filho de Deus? Oh, glória, amém?
Deus tem coisas especiais para nós. Deus, Ele tem coisas maravilhosas reservadas para nós. Mas o filho, ele precisa reconhecer a sua paternidade. O filho precisa reconhecer quem é o seu pai. Ele precisa reconhecer. E por vezes nós somos adotados por outros, ou nós adotamos outros pais para nos ensinar, para nos mostrar um caminho, para viver uma realidade. Mas não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para viver com Ele, confiando nele, entregando a nossa vida, a nossa casa, os nossos negócios, as nossas finanças, a nossa família, a nossa saúde, os nossos bens a Ele. Eu gostaria que você nessa noite começasse a se perguntar: aonde é que você tem entregue e confiado? Porque todos nós aqui queremos segurança, sim ou não? Sim. Quando nós vimos qualquer crise, ou qualquer vendaval, né, como deu nos últimos dias, a gente já começa a ficar com medo, com receio. E agora o que vai ser? E agora o que vão fazer? E agora essa crise? E agora essa decisão do governo, do STF? E agora isso? E agora aquilo? E agora aquilo outro? Se tem algo que a palavra ela nos garante, ela diz que tudo nessa terra vai passar. Vem governo e vai governo. Vem rei e vai rei. Vem peste e vai peste. A Bíblia diz que tudo que foi é o que há de ser. Mas uma coisa nunca muda e nunca vai mudar. É a palavra de Deus. Ela não muda. Ela vai perdurar até o fim dos tempos, até quando o Senhor Jesus voltar. Se isso nós não temos como confiança e segurança, o que será de nós? O que vai ser de mim e o que vai ser de você? E hoje eu estava pensando, e agora eu vou matar a curiosidade de alguns, amém? E hoje eu estava pensando na minha vida. E eu fiquei pensando o seguinte: eu estou com 44 anos. Eu estou com 44 anos, vamos supor que é mais ou menos aqui, ó. Eu até vou desenhar eu bonitinho aqui, ó. Vocês não ri, tá? Até vou fazer um cabelo crespinho. Por mais que pareça, o meu cabelo é crespo, tá? Não ri. Tá? É que eu faço chapinha. Ah, vocês acham, né? Pega a chapinha da patroa. Não. Eu estou com 44 anos. E eu fiquei pensando, será que eu vou viver até quando? E aí eu chutei assim, né? Acho que uma idade que talvez possa ser interessante. Eu botei 70. Eu já vivi, então, 44 anos. É uma boa idade, né? Né? Aí aquela fase condor, sabe? Condor, sabe? Condor um pouco aqui, condor um pouco ali. Mas vocês concordam comigo, se eu viver até 70, eu já vivi mais da metade da minha idade? Então me resta quanto tempo aqui? Vocês são bons na matemática, hein? 26 anos. Viu, amor? Aproveita bem, tá? 26 anos. Cara, eu já vivi mais da metade da minha vida. Eu estou com 44. Eu tenho só 26, entre aspas, Senhor. Não ouve direito isso, tá? Eu tenho só 26 anos aí. Para alguns aqui, talvez essa idade é mais. Esse tempo vai ser mais. Para outros, talvez é menos. Cada um determina quando quer viver, amém? Se vai ser, eu não sei. Mas eu tenho uma expectativa de vida, na minha lógica aqui, 26 anos, amém? Amém. Mas eu ainda quero continuar vivendo e construindo a minha vida com segurança. Eu ainda quero viver e desfrutar de um tempo que eu sei que, né, ali depois talvez dos 55, 60, a coisa já é diferente, né? Quem está aí acima dos 55 aí, quero ver?
É diferente, né? É ou não é? Já não tem mais toda aquela energia, né? Já não tem mais toda, talvez, aquela disposição, exceto a Lúcia. A Lúcia é diferente, né? A Lúcia, eu não sei o que ela tem, eu acho que ela é mutante. A Lúcia é diferente. É o Highlander, né? Lembra do Highlander? Vai a 150. Amém, aleluia. Então, queridos, eu tenho que pensar um pouco na minha vida. Você tem que pensar na sua, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que nós somos uma tricotomia. Nós somos corpo, o que mais? E espírito. Não olha para minha letra que ela é feia. Então, eu não estou aqui para dar aula, tá? Eu só estou fazendo isso porque, às vezes, eu sou assim. Eu aprendo melhor vendo. Corpo, alma, é tudo ao vivo aqui. Aqui tudo ao vivo, gente, tá? Corta, tá? Corta lá no vídeo depois, tá? Isso aí. Tá bom, deixa assim. Ele não vai cair. Eu não vou mexer mais, tá? Pode deixar. Tá bom. Obrigado, meninas. As mamães, Aleluia, Senhor, obrigado. Viu que as mamães dão jeito em tudo? O Senhor diz que se Ele não edifica a casa, se Ele não está no controle do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, a Bíblia diz lá no Salmo 127 que tudo é inútil. Eu tenho, entre aspas, 26 anos para cuidar melhor do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Se eu quiser viver com mais qualidade de vida. Se eu quiser poder realmente viver melhor esse resto da minha vida. E que é bem menos tempo do que eu já vivi. Quisera eu poder começar a minha vida com o que eu sei hoje. Mas não dá para fazer isso, né? Quantos aqui talvez desejariam a mesma coisa? Com certeza iriam fazer muitas outras coisas diferentes. Amém? Mas, se eu não viver melhor esses 26 anos aqui, será que eu chego aos 70? Se eu não cuidar bem da minha vida, do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, será que eu vou chegar aos 70? Se eu não fizer um bom plano de vida, será que eu vou chegar aos 70? A pergunta é, eu tenho esse desejo, eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho vontades, mas a questão é que não envolve só eu, a questão é que envolve Deus. A questão não é simplesmente só o que eu quero, só como eu quero construir a minha vida, a minha casa, a minha família. A questão é, Deus faz parte dessa vida? Deus, Ele está presente e Ele vai estar presente nesses últimos 26 anos da minha vida? Até aqui eu vivi de um jeito, e até uma parte aqui da minha vida, eu não conhecia o Senhor, que era até os meus 17 anos. Então, 17 anos da minha vida, eu fiz como eu queria, como eu achava, como eu bem entendia. Depois as coisas começaram a mudar. Por um tempo ainda eu fui teimoso, fazendo coisas que eu queria, mas ainda assim sabendo as coisas que Deus queria para mim. Depois as coisas começaram a mudar, porque eu passei a entender que a vontade de Deus, ela é melhor do que a minha vontade. Você também crê nisso? Amém. Então, queridos, olha o que diz Efésios 2, verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para nós construirmos uma vida com segurança, nós precisamos viver por fé. Nós precisamos viver por fé. Se Deus ele não cuidar da minha e da sua casa, da minha e da sua família, da minha e da sua vida, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar, nós vamos errar. E talvez tem coisas que vai ser muito difícil você voltar atrás. Neemias, ele foi um grande construtor. E não só um construtor de muros, mas ele reconstruiu valores. Ele reconstruiu no povo de Deus princípios. Ele reconstruiu coisas que se perderam no homem. E o que é que se perdeu no homem? O governo de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. E isso eu digo com muito pesar e muita tristeza, que hoje, infelizmente, o cristão, ele não vive pela palavra de Deus. Ele não vive mais por fé. Ele vive por vontade. Ele vive de movimento. Ele vive de emoção. Ele vive de ambiente. Se o ambiente está bom para mim, eu estou. Se as pessoas eu gosto, eu estou. Se o lugar é bonito, eu estou. Se aquilo é algo que me atrai, eu estou. E infelizmente não tem sido aquilo que é o principal, o Senhor. Se você quer, assim como eu também quero, durar mais tempo, eu preciso cuidar melhor do meu espírito. Eu preciso me relacionar melhor com o meu Deus. Eu preciso cuidar bem da minha vida espiritual e realmente entregar. Às vezes parece que as nossas palavras, elas parecem que não refletem a grandiosidade do que realmente a gente quer dizer. E isso às vezes nos traz até um sentimento às vezes de frustração. Porque quando eu digo entregar a vida, não é entregar a vida porque você vem a um culto. Não é você dizer que você é evangélico. Não é você simplesmente botar no seu perfil do Instagram cristão. Isso não define entregar a vida a Cristo. O que define entregar a vida a Cristo, entregar a sua vida, é você dizer assim, eu não faço mais somente o que eu quero. Quando o Senhor diz, faça isso, mesmo que eu não goste, eu faço. Assim como Jonas. Jonas recebeu uma direção de Deus para a vida dele. Vai para Nínive e prega aquele povo desobediente que eu quero que eles se convertam. E Jonas disse, eu não quero. Que povo imundo, povo maldito, um povo que não teme o Senhor, eu não vou. Ele fez o que ele queria. E aí ele foi parar na barriga do peixe, como nós todos aqui sabemos a história. Sabe, às vezes a gente está na barriga do peixe. Às vezes a gente está na insegurança do mar, que nem em Jonas. Está talvez até à beira de ser lançado no meio do mar. Mas a gente não está percebendo por quê. A gente não está entendendo por quê. Porque a gente está olhando tudo a nível natural. Tudo a nível dos nossos olhos. E não ao nível da fé. Não a nível da palavra. Não a nível espiritual. Existem pessoas que congregam, que vêm à igreja, mas elas vêm não porque amam a Deus, não porque a palavra é a coisa principal na vida dela, mas porque simplesmente se tornou mais um hábito e uma cultura, assim como tantas outras. Só que é um hábito e uma cultura boa, porque a Bíblia diz que mesmo aqueles que vêm à igreja e estão angustiados, sobrecarregados, o Senhor Jesus alivia. O problema é que essas pessoas elas não encontram o descanso. O problema é que essas pessoas elas não encontram a resposta. O problema é que essas pessoas elas estão sempre olhando a nível natural. E por isso que elas não
conseguem ouvir a Deus como Ele está querendo falar. E elas não entendem. Por quê? Porque é um nível chamado nível de incredulidade. Ela duvida de tudo. Ela duvida de tudo. Romanos capítulo 10, do verso 8 a seguir, olha o que essa carta a Roma, Paulo escreve, ele diz: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca você confessar ao Senhor Jesus, e no teu coração, preste atenção, no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será? Quem quer ser salvo aqui, meu amado? Aleluia! Então você precisa crer, você precisa confessar no teu coração. Vamos continuar. Visto que com o coração você crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode continuar. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como, pois, você vai chamar, você vai invocar alguém em quem você não confia, a quem você não entrega, a quem você não tem como teu Senhor? Há tantas pessoas e cristãos que às vezes estão passando por necessidades, e ao invés delas invocarem o nome do Senhor para serem salvos, eles vão buscar outras coisas. Eles não buscam o Senhor. O Senhor não é a primeira resposta. O Senhor não é o primeiro questionamento. O Senhor não é o primeiro Senhor a ser buscado. Mas acaba sendo pessoas, acaba sendo dinheiro, acaba sendo recurso, acaba sendo busca por tempo, acaba sendo outras coisas. Como, pois, serão salvos? Como, pois, construir uma vida com segurança, se ele não é o primeiro? Se ele não edificar a casa? E como ouvirão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós estamos falando nessa noite sobre fé. Sobre fé. Como eu posso ter fé, pastor? Como eu vou ter fé? E a resposta está ali. A fé, meu amado, ela vem pela palavra. E a palavra é de Deus. Se a palavra e você não são um, você não vai ter ela como a coisa principal ou a primeira coisa da sua vida. Não tem sentido segurança, não tem tido resposta. É por quê? Porque você não tem confiado, você não tem tido fé na palavra de Deus. Você tem agido pelas suas convicções, você tem agido pela sua crença humana, a sua fé natural humana, e não na fé na palavra de Deus. Você tem crido nas tuas crenças, nas tuas forças, nas tuas convicções, nas tuas experiências, na sabedoria humana, que é diferente da sabedoria divina. E quando nós não fazemos essa boa gestão da nossa vida,
sabendo que a fé ela deve vir na palavra de Deus, a confiança na palavra de Deus, eu e a minha casa, eu não posso ser salvo, porque eu não estou confiando no Senhor. A salvação, como a gente viu em Efésios, ela é pela fé, fé na palavra, fé em Cristo, não é pelo aquilo que você faz, não é pelo tanto que você faz, não é pelo tanto servir, não é pelo tanto vir à igreja, não é pelo tanto de dízimo que você dá. Dízimo não salva. Dízimo abençoa a sua vida material, mas não salva. O que salva a tua vida é a fé em Cristo, é a fé na palavra de Deus. O que transforma a tua vida, o que gera solução, o que gera segurança para a tua casa, para a tua família, para a tua estrutura, para os teus planos de vida, é a fé na palavra de Deus. Então, se você quer ter fé, você precisa ter palavra. Você precisa ter palavra. Você precisa ter resposta. Você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não me engano é Hebreus 11:1, 11:6. Põe para nós lá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne então galardoador dos que o buscam. Você busca a Deus, amado? Busque o Senhor na sua vida. Não dependa de pessoas, não dependa de expedientes, de ambientes, não dependa de recursos para buscar o Senhor. Não dependa. A sua vida de busca, de estar com o seu pote cheio de Deus, depende da sua busca individual. Eu falei aqui há algum tempo atrás, a Bíblia diz que 2 estarão dormindo na sua cama, marido e esposa, e o Senhor virá, e a Bíblia vai dizer, um vai ir e o outro vai ficar. Por que isso? Isso mostra que Deus ele trata cada um de nós na nossa individualidade. Deus trata cada um de nós na nossa individualidade, na nossa manifestação de fé, na nossa manifestação de amor, na nossa manifestação de entrega a Deus. Se você, hoje, eu vou falar algo muito forte agora aqui, e eu quero que você abra seu coração nessa noite, abra seu coração para você viver por fé. Por que é a coisa que mais impede as pessoas de viverem por fé? É quando nós nos tornamos pessoas extremamente avarentas, materialistas. Por quê? Porque se eu não vejo, se eu não toco, se eu não tenho controle, então eu não creio. Então eu não confio. Então eu não entrego. Se aquilo que não está aos teus olhos, ao teu toque, ao teu controle, que você pode dominar, você não confia, você não entrega, você não espera. Eu quero que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, você se liberte disso, para você poder experimentar coisas que você nunca imaginou na vida, para você realmente poder viver coisas que você nunca viveu na sua vida. E viver por fé é a coisa mais linda, mais maravilhosa que existe, amados. Viver por fé são coisas que acontecem na sua vida, que elas pareciam impossíveis de acontecer, mas quem vive por fé experimenta. Quem vive por fé vê, quem vive por fé encontra, quem vive por fé vê milagres acontecer. E o milagre você pode produzir. O milagre você pode produzir. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 14, verso 1 a seguir. Olha o que diz ali. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos
incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os... Quem que fez isso? Os incrédulos. Aqueles que ouvem, mas não creem. Que duvidam, que não acreditam. O que que esses fazem? Eles incitam, eles irritam, eles provocam os outros contra os irmãos. Mas os judeus, já li, próximo. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, então o que eles fizeram? Fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Onde eles fizeram o quê? Anunciaram o Evangelho. Olha agora. Em Listra, aonde eles fugiram, daquela cidade que queriam matar eles, costumava estar assentado certo homem, à lei, ele tinha um problema. O homem que não tinha segurança, o homem que não tinha certeza, o homem que não tinha estrutura, o homem que dependia de outras pessoas, um homem com um problema. Paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo. O que ele ouviu? Falar. O que Paulo fazia? O que Paulo falava do que, queridos? Do Evangelho. Paulo ia e pregava. Paulo ia e levava o Evangelho. E ele ouviu a palavra, o Evangelho de Deus. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía o quê? Fé. Ele viu que o homem creu, ele viu que tinha fé no homem. E aí o que aconteceu? Disse-lhe então em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e... Oh, glória, amém? Pergunto, o poder era de Paulo? O poder era onde? Na palavra. Mas a palavra se manifestou verdade na vida daquele homem, por quê? Porque ele teve fé. Porque ele acreditou. Ele viveu a vida inteira dele não andando, ele podia dizer, não tem como. Não tem como. Eu já fui no médico, eu já fiz isso, eu já fui na benzedeira, eu já fui no João de Deus, eu já fui em tudo que é canto. E nada fez, nada resolveu, nada me curou. Mas ele ouviu alguém que tinha algo muito maior, que ele tinha uma palavra, ele tinha um evangelho, que era poder de Deus para todo aquele que nele crê. E aí ele creu, e ele viu que o homem teve fé, ele viu que o homem creu na palavra, no evangelho, em Jesus. E ele disse, rapaz, hoje é teu dia, levanta e anda. E esse homem levantou, esse homem foi curado. Amado, o que falta para a tua vida levantar é a falta de fé. É a fé que você não tem, é a fé que você vem todo culto, você ouve o evangelho, mas sai daqui, foi legal a palavra. Qual que é o problema? É que você tem uma fé de mente, uma fé de cabeça, e não uma fé na palavra. Não uma fé que transforma, não uma fé que faz te andar sobre as águas, não uma fé que faz você confiar e entregar tudo. Por quê? Mas o que vão pensar os meus amigos? Mas o que a minha família vai dizer? Mas a minha cultura, mas a minha religião, mais os meus antepassados, mais os meus pais, mais e mais o quê? Vai continuar aleijado? Vai continuar dependendo dos outros? Vai continuar mendigando?
Amado, o Senhor quer que você tenha fé, que você não duvide, que você viva pelaquilo que você crê na palavra dEle. E a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Se você não tiver uma vida devocional, de se devotar em buscar e conhecer, como você vai reivindicar da parte de Deus a promessa dEle para a tua vida? Como? Como você vai dizer para Deus, assim como Neemias disse, Deus, olha o teu povo, Senhor, tem misericórdia. Neemias jejuou, Neemias orou, Neemias chorou, e ele chegou diante de Deus assim, Senhor, a casa dos meus pais, nós pecamos contra Ti. Mas lembra-te da Tua palavra, lembra-te da Tua promessa, lembra do que Tu falou, Senhor, nós vamos nos converter, mas dá-nos graça, nos dá favor do Senhor, para que nós possamos restaurar a nossa sorte, a Tua nação, o Teu povo, como o Senhor diz da Tua palavra. Como você vai reivindicar, como você vai declarar a palavra do Senhor, porque o poder de Deus está na palavra, não está no que você quer. O poder de Deus está na palavra, não está na sua vontade. Mas quando você crê na palavra, você declara a palavra sobre a sua vida, e você vive sobre aquela palavra, coisas incríveis, milagres acontecem. Milagres acontecem. Coisas maravilhosas. Mas qual que é o problema? O problema, amados, é que a gente vive muitas vezes, sabe como? Como a fé de Tomé. Mas se eu não ver... Eu tenho que ver. Eu tenho que ver para crer. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Olha lá em João, capítulo 20, verso 24 a seguir. E não foi com qualquer um, não, queridos. Foi com Tomé, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Nada, diga nada, é por acaso. Tenho certeza que Tomé não estava lá, que era para a gente ficar sabendo que Tomé, ele era incrédulo. Assim como muitos de nós somos aqui, muitas vezes na nossa vida. E ele disse, Tomé não estava lá. E aí, 25. Disseram-lhe, então os outros discípulos, vimos o Senhor, Jesus estava aqui, tu não viu. Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu não puser o dedo, e não puser a mão no lado onde Jesus foi então esfaqueado, né, porque uma lança perfurou ele aqui do lado, de modo algum eu vou acreditar. Quantas vezes você também disse algo parecido, hein? Quantas vezes você não fez alguma coisa porque você disse, não faço. Isso é só enrolação. Isso é só papo do pastor. Isso é só coisa da igreja. Isso aí é só assim. Isso aí é só isso. Não, isso aí é só aquilo. Isso é só conversa e não acontece, não. Não, milagre não acontece. Não, Jesus não cura mais. Não, isso aí é coisa de antigamente. Pois é. Eu quero te dizer que você está enganado. Eu quero dizer que o Jesus de ontem, que fez todos aqueles milagres, continua fazendo hoje. Continua fazendo hoje. Você pode crer, você pode não crer, mas eu creio. Amém? E ele continua. Vamos lá, para a gente não se alongar demais. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé com eles. Eu fico pensando, 8 dias, gente. 8 dias é um pouquinho mais de uma semana, né? Às vezes, quanto tempo você passa agoniado por saber de um problema, saber de uma situação, e você fica ali agoniado, mas porque você não creu? Porque você não usou a sua fé, porque você duvidou, porque você foi incrédulo. Quantos dias Tomé ficou agoniado pensando, mas eles viram ou eles não viram?
Mas Jesus voltou, não, mas não pode, não, mas não pode. Eu vejo Tomé assim, certo, né? Ah, mas eles falaram. E aí eu imagino os outros discípulos sentados, comendo, fazendo, e falando, mas tu viu Jesus? Tu viu aquela hora que Jesus isso? E tu viu aquela hora que Jesus aquilo? E ele lá, não, mas não pode. A Bíblia não conta isso. Conta? Não. Mas pensa se fosse você, vendo os seus irmãos, falando que viu Jesus, falando que viram os cravos na mão de Jesus, falando que viram Jesus de novo, aquela alegria, aquele regozijo, aquela emoção, tudo aquilo, todo mundo feliz, alegre, Jesus ressuscitou, ele falou, ressuscitou, só tu não viu, todo mundo feliz, e tu, mas será mesmo? Será mesmo? 8 dias nessa angústia, 8 dias nessa incredulidade. E aí o que aconteceu? Então, 8 dias passados, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Continua. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. O que Tomé tinha dito? Se eu não pôr o dedo, se eu não pôr a mão, eu não vou acreditar. Pois é, mas Jesus não estava lá. Como é que ele sabia disso? Os discípulos contaram. Está vendo tamanha incredulidade às vezes da gente? O pastor falou um negócio lá, alguém contou para ele. Não, amado, é Deus cuidando da tua vida, viu? É o Espírito Santo que sabe da tua vida, que sabe o que passa no teu coração, sabe o que passa na tua mente. E não porque eu sou adivinho, ou tenho algum espírito imundo que me revela a tua vida, não. É o Senhor querendo trabalhar na tua vida. Não resista, não seja incrédulo, não refute aquilo que Deus está falando para você. Não seja um Tomé. Põe aqui do lado agora. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Seja crente, amado. Seja quem confia, diferentemente do irmão Abraão. Abraão, ele foi considerado o pai da fé. Ele foi considerado o pai da fé. E olha o que diz ali em Romanos capítulo 4, verso 17 a seguir, que fala de Abraão. Como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama, olha essa gente, olha essa, e chama a existência as coisas que não, chama a existência algo que não existia. Amado, tu não existia e Deus te criou. Tu não existia e Deus te criou. O mundo não existia e Deus fez. Deus faz tornar coisas impossíveis possíveis. Tenha fé, creia. Pode continuar. Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Deus falou para ele, Deus deu uma promessa para ele, você vai ser pai de muitas nações, e ele creu, e assim também será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, olha isso, gente, eu estou falando de 70 anos aqui, né? Eu estou falando de 70 anos, e olha o que a palavra diz, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Sara era estéril, Sara não tinha filho. E sem enfraquecer, bom, pode continuar. Não duvidou. 100 anos. 100 anos. Sara, se não me engano, tinha 70. Ele tinha 100. Imagine um homem de 100 anos fazendo filho. A Bíblia diz que o corpo amortecido, ele não duvidou, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, ele se fortaleceu
dando glória a Deus. 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera meu amado. Qual é a tua convicção? Qual é a tua esperança? No que você acredita? No que você acredita nas dores que você tem? Você acredita no problema que você tem? Ou você acredita no Deus que cura a dor? No Deus que resolve o problema? No que você acredita? No que você acredita? Tenha fé, não duvide. Não duvide. A mulher, Jesus curou, quando a mulher chegou para ele, lá, que estava com hemorragia, estava com tudo, ela viu Jesus passar e ela disse, se eu tocar nele, eu vou ser curada. E ele diz assim, alguém tocou em mim. E os discípulos, não, mas está todo mundo te tocando. Não, alguém tocou em mim. E ele olha, está aquela mulher lá chorando, se lavando, chorando. E ele diz assim, o que houve, filha? Eu era doente. Há tantos e tantos anos. Mas eu acreditei. E agora eu estou curada. E Jesus diz para ela assim, vai, a tua fé te salvou. Amado, salvação é muito além do que você simplesmente ir para o céu. Salvação, lá em hebraico, lá no grego, também significa libertação. Salvação também significa cura. Salvação significa solução. Salvação vai muito além do que você ir para o céu. Salvação é solução, é salvação, é cura, é libertação para a sua vida aqui, nessa terra, enquanto você viver. A questão é, o teu foco está onde? Na tua alma e no teu corpo? Ou você vai cuidar bem da tua fé, do teu espírito? Porque quando você tem uma fé firmada, convicta, até a tua alma e o teu corpo são curados, são salvos, são libertos, são restaurados. Amém? Vamos ficar de pé?